Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast de Casa Nova e trazendo grandes amigas também hoje para falar de como você reage quando você é provocado. Turma, podcast de hoje especial depois das cadeiradas, depois de toda essa briga política, né? Mas que a briga política, na realidade, ela reflete muito o nosso dia a dia, a nossa população, o estresse, a falta de saúde mental. Então, hoje a gente vai falar de como você reage quando é provocado. Cada pessoa tem um instinto diferente, tem uma formação diferente, mas a gente tem que falar que, olha, situações que representam uma ameaça, que geram estresse, né, acontecem o tempo todo. No trabalho, no trânsito, em casa, eu até lembrei do trânsito, tem muitas histórias hoje para contar de trânsito. Na escola, no mercado, no elevador e principalmente em debate político. Recentemente vimos um candidato dando uma cadeirada em outro candidato. Essas tensões podem nos levar a perder o controle. Mas lembre-se de que nenhum tipo de agressão deve ser tolerada, seja física ou verbal. Portanto, reflita antes de agir. Para falar sobre o assunto, eu trouxe nada mais, nada menos do que Giza Benchimol, que ela é mentora de imagem e comunicação, palestrante internacional e especialista em posicionamento de imagem. Seja muito bem-vinda, Giza, de novo para o Jeff Podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui. Dar um oi para todo mundo aí que está assistindo a gente hoje, né? E vai ser um prazer. Eu acho que a gente está na hora de falar sobre isso, né? Sobre esse posicionamento, sobre essa inteligência emocional na comunicação. Eu acho que vai ser bem interessante. É legal para a gente falar que a gente estava no meio da Feira do Empreendedor lá, né, no dia da Natália Bilt, eu assistindo ela, eu olhei para você e falei assim, nem te conto. É com você. É com você. Essa vai ser com você. Turma, eu acho que toda vez eu esqueço e vou pedir para vocês, pelo amor de Deus, olha, eu tenho podcasts, Giza, com 10 mil visualizações. Eu ainda não bati nem 3 mil pessoas que estão me seguindo. Por favor, sigam. Sigam, vai, para dar o curtir, manda para um amigo, pô, ajuda, né? Porque senão a gente fica fazendo essa coisa aqui, parece que o negócio não tem frutos, né? Então, por favor, curta, compartilhe, bota lá o sininho. Quando entrar um novo podcast, eles vão te avisar. Vamos lá. Antes, para a gente saber que para existir o Jeff Podcast, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Então, vamos falar sobre Hospital Checkup. O queridinho de Manaus fica no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis. Então, o mais importante que a gente está falando hoje sobre saúde mental é porque lá você tem toda uma equipe humanizada. Isso é muito mais importante do que tecnologia, do que qualquer outra coisa. O IA está aí, mas a humanização da equipe não pode mudar. IBK, carro de aluguel. É interessante, cara, você está liso, o negócio está difícil, você está sem carro, mas você começou um trabalho. Ao invés de você esperar meses para guardar seu dinheiro, simplesmente aluga. Aluga o carro, passa no seu cartão de crédito se você quiser, ganha milha, quer dizer, você vai viajar no final do ano com a milha de algo que pode te ajudar no seu dia a dia. Então, desapega, IBK. E Graco Viagens, Graco, olha só, tá chegando o final de ano, Graco, olha... Você precisa fazer sua viagem, pode ser uma viagem de casal, viagem de família, aproveitar as suas férias. De repente, agora você não quer no final do ano ir para o Nordeste, porque lá vai estar muito cheio, e você precisa de dicas. Faz contato com o Graco, ele tem todo o carinho do mundo de falar para você, conversar com você e dizer quais são as opções. De repente, Europa, quem sabe América do Norte, e ele vai falar para você aonde ir, como ir, com quem ir. Então, não percam Graco Viagens, esse é uma super dica para agora as festas que estão chegando. Menina, vamos lá. Depois de tudo dito, eu queria que você me falasse um pouquinho de qual é a melhor maneira de lidar com críticas. Primeiro é o seguinte, né? Você precisa entender que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então, as críticas, elas fazem parte de um mundo de dualidade. Vão ter pessoas que vão gostar do que você vai falar e vai ter pessoas que não vão gostar do que você vai falar. E aí, o que você faz, né? Você que está querendo montar um podcast, né? Que é da área da saúde, que quer começar a gravar seus vídeos online, mas tem medo de como vai lidar com as críticas, né? É o seguinte, as críticas, elas sempre vão existir. Não vai ter nenhum momento em que ela não vai existir. E aí, o que você tem que entender? Você tem que fortalecer
a sua autoimagem, a sua forma de comunicar. E quando você receber essas críticas, você tem que pensar assim: uma, ela é verdadeira ou falsa? Duas, será que faz sentido? Será que essa crítica ela pode me ajudar a melhorar? E a última é entender o seguinte: quando falam mal de você, não sei se você já lembra daquela história que quando você faz um bem para alguém, aquela pessoa às vezes nem comenta com ninguém e aquilo fica no silêncio. Mas quando falam mal de você, parece que o negócio é propagado de uma forma que é surreal. Então, aproveite essas propagações negativas e transformem em energia positiva. Porque a energia ela é sempre neutra. Você que vai transformar ela em positiva ou negativa. Vou contar aqui um caso que uma vez eu fiz uma live com uma nutricionista e falei que as médicas que eram especialistas em pediatria ou em geriatria, que não deveriam usar aquelas unhas postiças muito grandes. Ou acessórios de joias, por exemplo, esse anel que eu estou aqui hoje, não sei se dá para aparecer, mas ele é grande, é alto, né? Tem uns que tem muitas pedras. Então, assim, você está atendendo uma criança, aí a criança chuta ali, aí pode, né, machucar o bebê, a pele do idoso, que é muito fininha. Quem vai para centro cirúrgico sabe que as unhas têm que ser, para biossegurança, tem que ser curtinha. Então, eu orientei isso, né, na live, falando dos altos cuidados, da biossegurança, dos acessórios. E aí, um grupo recortou, fez só esse recorte, onde eu dizia que as pediatras não poderiam usar joias. Então, ela não especificou o tipo da joia, né? E aí, cortou aquele pedaço e multiplicou em grupos feministas do Brasil inteiro. E aí, eu me lembro que eu liguei para minha mentora, desesperada. Olha, tá entrando uma enxurrada de pessoas aqui no meu Instagram e estão me xingando, e estão dizendo isso, aquilo. Eu comecei a tremer, chorar, ficar desesperada. E aí, ela disse assim: bem-vinda ao mundo real. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso significa que você está tendo relevância. Porque se você não tivesse agindo, falando, comunicando, né, orientando as pessoas com o seu talento, com o que você sabe, isso não estaria acontecendo. Então, entenda que esses julgamentos sempre vão existir. E, ó, o que aconteceu, Jeff, naquele episódio? Eu acho que entrou mais ou menos umas 100 pessoas novas no meu Instagram desse recorte que, no primeiro momento, eu achei que seria super negativo para minha imagem. Falei, putz, acabou com a minha imagem, né? As pediatras vão me odiar, né? Os geriatras vão me odiar, né? O povo da medicina vai me odiar, mas me propagaram. E aí as pessoas que entraram depois perceberam que não era nada daquilo que eu estava falando. Então, entendam que nem a crítica ela vai ser negativa. Mesmo que no primeiro momento você... Porque a gente é ser humano, né, gente? Sim, com quando certeza. A gente é julgado, a gente é condenado, aquilo impacta na nossa vida. Mas quando a gente começa a entender como é esse jogo de dualidade, que ele sempre vai existir, você aproveita. Ok, vão ter pessoas que vão gostar de mim, vão ter pessoas que vão não gostar desse vídeo, mas vão ter pessoas que vão chegar até mim, como essas mulheres chegaram, gostaram, ficaram, depois consumiram o meu conteúdo. Então, é assim, é você começar a desenvolver a sua mentalidade para mudar o ponto de visão em relação a essas críticas. Giza, tem uma coisa que eu levo, eu sei que assim, eu vou estar a parte da média. Mas eu levo muito na história de que eu paro para ouvir críticas construtivas de pessoas que estão aonde eu quero chegar. Perfeito. Porque eu vejo muito, se eu e você lá atrás, as pessoas que não sabem, essa moça, ela deve ter uns 16, 17 anos só. Oh, meu Deus do céu. E lá atrás, quando a gente começou a conversar, que você foi fazer a Doutora Felicidade, e eu lembro muito bem que quando a gente sai dessa manada, as críticas são muito fortes e de pessoas que estão do nosso lado. Só que a todo momento eu sempre olhava e eu falava assim, cara, mas essa pessoa não tem o que eu quero. Ela não tem o que me acrescentar, você tá entendendo? E aí eu lembro que quando eu fui fazer a primeira vez, eu fiz um curso com a Cleo Pinheiro, para como gravar vídeo. E aí ela conversava muito isso comigo. Falou assim, Jeff, no final a gente sempre quer os louros, a gente quer que as pessoas vejam. E eu falava assim, mas para mim, até quando eu não chego no final, para mim eu vou correndo
Eu vou fazendo o que tenho que fazer. O podcast aqui, a gente está com 2 anos e meio já do Jeff Podcast. No primeiro ano eu baixei a cabeça, eu fui fazendo, fui melhorando, eu trouxe os amigos, você veio comigo, a gente gravou o podcast, eu vou melhorar o áudio, o vídeo, a forma que eu entrevisto você, comprei um iPadzinho para botar aqui algumas perguntas, fazer anotações durante quando a gente está conversando. Só que assim, nem o elogio e nem a crítica. Esses dois, para mim, tinham o mesmo peso. Diz assim, poxa, se não for de uma pessoa que tá aonde eu quero chegar, para mim, não importa. Você também bota esse peso porque você foi disruptiva antes de mim, quando você começou a falar dentro da universidade, dentro do meio catedrático, sobre felicidade. Sim. É o seguinte, né, Jeff? Tudo que é novo sempre vai apresentar resistência, né? A gente pode ver na história da medicina, né, na história do mundo, sempre as ideias novas, elas têm uma resistência. E quando a gente, eu vou chamar de sistema, né? Quando a gente sai desse sistema, que a gente vai começar a hackear esse sistema, a gente fica meio, né? A gente fica com um holofote em cima da gente de críticas, né? Porque você está fazendo o que ninguém está fazendo. Agora, o que a gente deve fazer? Primeiro, assim, o que eu tenho em relação aos elogios e às críticas é realmente a gente tentar ser neutro, né? Uhum. Mas a gente se nutrir disso, né? E, por exemplo, é legal, né? Alguém chegar para você, poxa, Jeff, que bacana que você já está 2 anos e meio se dedicando. Não é todo mundo que faz isso. Não porque uma validação, ela estimula a gente. Uhum. Mas ela não pode ser o único veículo de amor, digamos assim, e de nutrição que a gente possa ter na vida, né? Mas faz parte do ser humano. A gente precisa, de vez em quando, ter esse gás, até pra gente, na hora que receber as críticas, né? Que a gente vai receber, a gente respira, olha, mas a Giza, ela vê valor em mim, né? Então, a fulano de tal, ou as pessoas que também estão nessa jornada, sim, né? Elas valorizam, sim, né? O que você falou, sim, é dar ouvido a pessoas que estão em ação, em movimento. Quem não está em ação, quem não está em movimento e quem não tem resultado. Porque eu lembro que o Paulo Vieira, ele sempre fala assim, você não é quem diz que você é, nem quem você pensa que é. Você é simplesmente os seus resultados. Então, como é que estão as suas finanças? Como é que está o seu posicionamento? O que você tem feito para gerar coisas novas, né? Ou para se posicionar de uma maneira... Então, eu só posso ouvir você se os seus resultados, eles realmente estão condizentes com as suas ações. Então, eu vou te ouvir, porque eu estou vendo que você está agindo, que você está errando, que você está acertando, mas que você está caminhando e você está indo. Então, quando a gente começa a colocar nessa balança, eu não vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu vou ficar o tempo inteiro, eu vou receber um elogio e não vou nem ligar. Não, aquilo me nutre também. Sim. Porque todo ser humano, ele quer amar e ser amado. Uhum. Né? E quando alguém fala um elogio sincero, né? Não é um elogio fake news, vamos né? Lá. Isso aí... A gente vai entrar nessa daí. Não é aquele elogio que é um elogio de interesse, né? Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, a partir de hoje eu vou perder a minha ingenuidade. A ingenuidade também de, às vezes, a gente ouvir coisas de pessoas e a gente não conseguir sacar que aquilo é apenas uma manipulação. Sim. Ou uma maneira de querer né, ganhar você de alguma forma, ou tirar proveito, né? Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades com o tempo. Quanto mais a gente vai fazendo, quanto mais a gente vai se comunicando, quanto mais a gente vai estudando coisas novas, estudando como que funciona a manipulação da persuasão, né? Então, aí a gente vai começar a entender como é que funciona o jogo. Mas a gente só entende o jogo quando a gente está jogando. Quando eu falo sobre elogio, você entende que as pessoas, vamos dizer, o carinho das pessoas que assistem o Jeff Podcast, eu acho muito legal. Porque é genuíno. É essa palavra, é o que você falou. Quando uma pessoa fala assim, poxa, doutor, cara, o seu podcast mudou a minha vida, ou um vídeo que você fez, ou um corte de alguma coisa. Eu lembro que até quando a gente fala sobre os patrocinadores, eu encontrei a prima da minha esposa entrando no Hospital Check-up, eu opero lá toda segunda-feira, e ela falando, você está aqui no queridinho de Manaus. Então, olha que legal que o que você trabalha, propaga e chega na cabeça das pessoas, que é o que o patrocinador quer.
Claro. Que é o que a gente quer trabalhar, que as pessoas vejam a gente. O que eu digo muito é, as pessoas que estão dos nossos lados, desde que a gente veio construindo as coisas lá atrás, você andou para um lado, eu andei para o outro, a gente vai e se bica, e vai e se bica, a gente sempre tá assim. Muitas das pessoas de olhar para você e, cara, eles não têm o peso do que se eu falo para você, quando eu falo para você que é alguma coisa boa, quando você fala para mim alguma coisa boa, pô, isso aí eu falo assim, cara, se a Giza falou para mim, é porque eu sei o peso que tem, porque você não para, você tá no mesmo ritmo, você tá andando do mesmo jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente fala muito sobre esse ser provocado, mas como você, assim, conseguir de uma forma, qual é a forma que você acha que é mais inteligente quando você tem a pessoa tá batendo mesmo, a história de bater numa face, você dá outra, mas como é que você leva a inteligência de quando você tá ali, até quando você teve os seus haters, ou quando você descobre que fulano de tal tá falando mal de você, e você às vezes até gostava da pessoa, e você fala assim, putz, sério mesmo? Como é que a gente faz de forma inteligente para lidar com isso? Olha, quando eu recebo até notícias assim, olha, fulano de tal tá fazendo isso com você, ou tá te ofendendo, ou tá falando mal, ou tá te enganando, ou tá isso. Eu vou te dizer que todas as vezes, sempre que eu escuto uma notícia assim, eu me impacto. Eu não consigo... bate assim, principalmente de pessoas que você julga que são pessoas que você gosta e que você acredita. Mas o que eu, Giza, trabalho dentro de mim? Primeiro, eu tenho ajuda de terapeutas, né? Graças a Deus, né? E uma coisa e uma regra, eu tenho assim, ó. Eu não estouro, eu não sou reativa, de forma alguma. Eu saio de cena. Se eu percebo que aquilo me desequilibrou, eu não falo de cabeça quente, eu não falo no calor da emoção, eu saio de cena. Ou eu mudo de ambiente, se for possível, e eu mudo o meu estado emocional. Eu saio para que não haja maiores consequências. Isso é uma regra que eu uso no caso de que não seja um embate no mesmo local, como se fosse aqui. Né? Se você começasse a me ofender aqui, né, aí é uma outra situação, né? Por exemplo, a gente viu, né, os candidatos e tal, mas, por exemplo, o que eu vejo da estratégia do candidato, que levou a cadeirada, é o seguinte: ele queria mostrar, o intuito e a intenção ali era mostrar o desequilíbrio emocional na hora do caos. Porque é isso que a gente recebe. O caos, ele está o tempo inteiro na nossa vida, né? A gente vai ser ofendido, a gente vai ser... as pessoas vão em cima da gente e a gente precisa ter esse autocontrole que é um treino. É treino. Você treinar suas emoções todos os dias. Como você falou, do trânsito, né? O cara deu uma fechada em você. Isso é uma coisa que eu ensinei para o meu filho há muito tempo atrás. Eu falei assim... O Natan falou assim, olha que louco, mamãe, esse cara puxou assim e tal, não sei o quê. Eu falei assim, você já imaginou, Natan, se esse cara fez isso porque ele tem uma criança passando mal no banco de trás dele, vomitando, quase tendo uma convulsão? Aí ele parou assim para raciocinar. Né, mamãe? Aí ele ia ser rápido e ele ia furar, porque ele tinha que chegar no hospital, né? Eu falei, pois é. E aí a mesma coisa aconteceu, acho que foi ontem, a mesma coisa, um cara costurando doido. Aí ele virou para mim, mamãe, pode ser que ele esteja indo rápido para ir salvar alguém, né? Então é isso, a gente mudar a perspectiva da situação. Mas isso a gente vai treinando, porque o automático é que a gente seja reativo. Porque a gente quer se defender, a gente quer que aquilo ali pare de alguma forma. Mas aí o silêncio e aqueles segundinhos ali que você para, calma, por que essa pessoa está reagindo dessa forma, né? Então, uma pergunta que eu sempre treino, né? E assim, a pessoa está me ofendendo aqui, eu penso assim, né? Vem assim, essa frase já vem de treino, tá? Quem te feriu, né? Para você estar, né? Me julgando, me condenando. Por que você está agindo dessa forma, né? Então, eu começo a fazer uma comunicação interna, apesar do caos ali na frente, apesar das ofensas ali na frente.
E eu olho bem dentro do olho da pessoa. Essa é uma técnica que eu uso. Eu olho bem dentro do olho da pessoa e eu fico falando comigo, olhando para a pessoa e eu fico falando comigo se ainda não veio a resposta ou se eu ainda não sei como agir naquele momento. E saio de cena, se for possível, né? Não, eu costumo não rebater. Aos poucos, eu venho treinando a minha comunicação para me posicionar com as palavras mais adequadas nessas horas em que o silêncio não é bem-vindo, né? E é um treino, porque dependendo de como você foi criado, de como você foi modelado na sua infância, a sua comunicação pode ser uma comunicação agressiva, responsiva ou não. Isso também é um treino, né? Então, de acordo com a tua gestão, né, da tua comunicação, da tua forma de como você foi educado, às vezes você não desenvolve essa habilidade. E essa habilidade vai ser desenvolvida com o tempo. Isso é interessante porque, vamos dizer, quando você fala sobre o treino, é difícil porque a vida não vai acontecer. Pô, olha, hoje eu vou sair de casa e às 17 horas um cara vai fechar o meu carro e vai sair do carro. Não. Então, assim, mas eu vou puxar um pouco para trás, quando você falou sobre o que a gente viveu. Então, assim, para começar, eu lembro muito bem que teve uma fase no meu relacionamento até que eu e minha esposa, a gente estava tendo muitas discussões. Mas de estar uma coisa do meu pai, dos meus pais virem parar e falar assim, filho, que é isso? Você tá entendendo? E eu lembro muito bem que eu fui pra terapia e tal. E o que eu vou descobrir na terapia? Porque eu via minha mãe, quando minha mãe fazia uma situação X com meu pai, eu pegava as dores do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito controlado. E aí, quando a minha esposa fazia mesmo X, cara, parecia um leão que vinha de trás, assim, rugindo, sabe? Mas só que isso é legal, as pessoas não vão pra terapia, pelo amor de Deus. Porque aí eu chego pra minha esposa e falo, meu amor, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu já sei o que acontece. Quando você faz isso, eu vou reagir assim, mas vai ser inconsciente. Então você vai fazer e eu vou reagir de uma forma inconsciente. Então vamos fazer o seguinte, não faz isso. E esse trabalho, ele é interessante porque eu vou buscar atrás. Mas a minha pergunta é melhor, como a gente treina nossos filhos? Explicando que existem esses sistemas, né? Que vão estar agindo. Os sistemas familiares, né? Eles vão estar agindo sobre nós. Então, por exemplo, Zara e Natan, eu já falei assim, ó. A minha mãe, ela teve uma educação extremamente repressora. E aí, o que ela fez? Copiou. Então, eu não tinha voz, eu não podia falar nada, né? Aí, além de eu não poder falar nada, porque menina boa é menina quieta e calada. Eu venho de uma ancestralidade, né? Do povo judeu, que não poderia exercer as suas crenças, os seus rituais, não poderia ter terra, não poderia, naquela época, né? Então, Sim. Por isso que eles foram trabalhar com dinheiro, porque eles não podiam ter terra, né? Então, existe uma ancestralidade, um sistema que continua reverberando em você, nos seus pais, nos seus avós, e que até ele virar consciente, ele vai continuar reverberando. Quando você, com a sua terapia, traz que você está discutindo muito com a sua esposa, que ela está acionando um gatilho em você, que é o mesmo gatilho que você queria defender o seu pai, né? Você via que ela agia igual a sua mãe. E aí você queria defender o seu pai, mas é o seu pai representado por você mesmo. Sim. Não é? Isso te liberta. Porque você chega para ela e diz assim, olha, meu amor, deixa eu te dizer. Quando eu era pequeno, eu via, né, as discussões do meu pai e aquilo me incomodava muito. Então, quando você age igual a minha mãe, eu vou reagir dessa forma. Então, Zara e Natan, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na família do teu pai, na família da tua mãe, os irmãos sempre brigam. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o sistema todo vai fazer com que os irmãos sejam inimigos. Então, Zara, você precisa entender que o Natan vai acionar gatilhos em você para que você brigue com ele e que você também vai acionar gatilhos do Natan para que ele brigue com você e vocês não sejam amigos, vocês sejam inimigos. E aí eu começo a trazer
coisas que aconteceram no passado. Então, o que eu falo assim? É nossa responsabilidade, minha, como mãe, orientar vocês para que vocês se libertem desse tipo de comunicação e desse tipo de sistema que está reverberando na comunicação de vocês. E aí, fiquem atentos às coisas que não gostam e que não é aquilo ali. É uma coisa que está por trás disso tudo. Não é o fato em si. Não é a tua esposa, né? Ali por uma fase hormonal. A gente não sabe qual é a lua que a tua esposa estava naquele dia, não é? Com certeza. E aí ela estava com os hormônios à flor da pele, né? Milhões de... Não tinha nada a ver com o gatilho da sua mãe. Mas ela agiu igual. Ela fez igual. Então, remete ao seu gatilho, à sua memória. E aí você reage dessa forma. Não, então, isso aí a gente traz muito o autoconhecimento realmente para você saber, para você fazer. Como você fala, é interessante que os filhos vão ser uma soma. Então, lá em casa eu vejo a minha esposa, a família, vem de uma família libanesa, de pai muito estourado e aquela história, a mãe mais controlada. Eu venho dessa casa e os nossos filhos, eles vão ser a soma do que eu vi, do que eu tô melhorando em mim, e no caso vou melhorar neles, e da minha esposa também. E eu acho interessante porque as reações... Eu e minha esposa, quando a gente vai falar sobre trânsito, hoje de manhã ainda eu estava entrando no colégio do meu filho e um cara, no local onde de entrada, ele estava querendo sair. Ficou de frente a frente, o cara viu, se tocou, virou. E o meu filho falou: pai, você não vai buzinar? Aí eu falei para ele assim: o que vai resolver essa buzina agora? Ele vai sair do lugar? Ele vai desaparecer assim? Puf, né? Se resolvesse, assim, né? O que eu vou resolver agora? O que eu buzinar agora vai resolver? E eu lembro muito que a minha esposa no trânsito, parecia aquela história do Pateta, lembra do Pateta? Hoje em dia, graças a Deus, ela tá bem melhor. Mas eu lembro que uma vez um carro fechou ela e ela sentiu aquela coisa e ela acelerou. Quando emparelhou com o carro, que baixou o vidro, que ela ia xingar, ela olhou, era um amigo nosso. Olha a situação. Aí ela chega em casa com aquela coisa de... Cara, pra quê? Você tá entendendo? Então, assim, e nesse momento a gente vai entender que esse autoconhecimento, esse treino, que é treino que você fala, quando alguém fechou no trânsito, vai, segue. E eu até diminuo a velocidade pra ele ir embora, porque se acontecer alguma coisa, vai acontecer lá na frente. Deixa ele ir. Né? Agora, Jeff, tem um exercício que é muito interessante que as pessoas podem fazer. É assim, ó, por exemplo, eu posso escrever assim o nome do meu pai e o nome da minha mãe. E escrever todas as habilidades da minha mãe, que eu reconheço, e todos os desafios da minha mãe. E escrever, debaixo do nome do meu pai, todas as habilidades do meu pai e todos os desafios do meu pai. E as coisas que eu, como filha, vejo que são coisas que eu não gosto. E a mesma coisa eu olho no pai e na mãe. E aí, com esse exercício, a gente vai perceber que muitas vezes a gente está repetindo os mesmos erros, né? E isso faz com que você tenha uma autopercepção e entenda que você é seu pai e você é sua mãe. E dessa forma isso pode te libertar para que você seja diferente com seus filhos, né? Para que esse sistema de coisas negativas, eles possam ser quebrados e uma nova história possa ser contada a partir da sua libertação, para que seus filhos sejam diferentes, tenham uma outra visão. Eles vão ver as visões dos defeitos, sim. Mas não vão ser mais... esses que vão só somando, entendeu? Vai começar a melhorar um pouco mais. Eu lembro de uma história que eu vi, a história de você pode ser esponja ou você pode ser filtro. Exatamente isso, porque até acho que pro autoconhecimento, turma, mais uma vez, vão pra terapia. Eu sou apaixonado. Eu lembro que o meu pai ele nunca gostou de uma posição de liderança. Nunca gostou. Militar... Estava na sessão dele, ele trabalhava, e toda vez que ele tinha que vir para algo para liderar, nunca foi a dele. Só que eu nasci com esse bicho de liderar. Então eu lembro que desde o colégio, eu estar dentro da comissão de formatura no colégio, comissão de formatura do colégio, de estar à frente das coisas, e eu sempre vim assim. Só que isso foi algo que ele nunca validou em mim, porque ele... Aí você vai entender... que quando você está na liderança, você vai ser vitrine. Você pode alguém pode jogar pedra, entendeu? Então eu entendia muito disso. Só que eu acho muito legal, porque no Conecta Med você estava lá comigo, de ele olhar e falar assim, filho, eu nunca te vi tão grande. Você tá entendendo?
é o entender de dizer assim, é isso que você quer? Vai. Lindo, segue. Né? E eu acho que essa fase de você... Eu acho que quando você fala dos seus filhos, os meus filhos, eu sou muito de... Eu só tô aqui atrás. Vai quebrar a cara, vai dar ruim, mas se você está perseguindo o que você quer, é a vida, deixa, você tem... nós estamos aqui, a soma de tudo que a gente viu, do que a gente passou, e coisas boas e coisas ruins, não é isso, Giza? Você acredita desse jeito também? Sim. A vida, ela é cíclica, né? E quando a gente começa a observar a natureza com essa ciclicidade e entender que a gente vai viver momentos bons, a gente vai viver momentos desafiadores, a gente vai viver momentos de extrema felicidade, né? E depois isso vai, sobe e desce, e a vida é uma dança, né? E quando a gente começa a viver e aceitar, eu acho que uma coisa que é importante, a gente aceitar as fases, sabe, Jeff? Uhum. Como os ciclos da lua, né? A gente passou agora... pelo ano novo judaico, a gente passou também por um eclipse. A natureza, a gente está conectado com a natureza. E quando a gente aceita os ciclos, isso fica mais fácil a gente olhar e entender, isso também vai passar, né? Esse momento de aflição. Às vezes as pessoas estão em casa, estão vivendo momentos extremamente difíceis, desafiadores, mas entender que aquilo ali também vai passar, aquilo não vai ficar a vida inteira, né? É só você olhar para trás, quantas coisas e desafios você já passou e que você achava que ia ser o fim do mundo e que você está aí, que passou, que sobreviveu. Então, o autoconhecimento, ele é esse processo, é um processo que é desafiador, não é todo mundo que está disponível, né? Sim. E disposto para encarar suas sombras, né? Mas eu acho que é o caminho, é a forma que eu vejo inclusive como uma forma de se posicionar, né? Eu acho que um posicionamento é quando você acredita e você vive em congruência com aquilo que você acredita. Mesmo que tudo ao seu redor, mesmo que o seu próprio sistema familiar esteja contra, né? Uhum. Mesmo que o próprio sistema da vida esteja contra, quando você tem essa vontade, eu digo assim, a intenção verdadeira do coração, Sim. Né? Hoje eu estava assistindo uma palestra online e eu achei super interessante, e ele explicando que quando existe a fecundação do óvulo com o espermatozoide, a primeira coisa que cria é o coração. E o coração, ele está acima do cérebro. Depois que vem o tronco, é que ele vai descer, né, na formação do feto. E aí eu falei assim, Senhor, né? Se a gente fosse comandado mais pelo coração, né? E utilizando as ferramentas do cérebro como estratégia de conhecimento para que o coração ficasse livre para atuar, né? Eu acho que a gente encontraria esse equilíbrio dentro dos ciclos de uma forma mais leve e mais feliz. Exato. Agora, trazendo para a atualidade, quando a gente está falando muito sobre esse sistema de provocações, de haters, isso aí, quando a gente era moleque, era coisa assim, ou era no colégio, ou era coisa específica. Só que hoje em dia, no digital, a gente está numa vitrine. E é o que você falou. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que lidar com haters, mas assim, eu já tinha terapia em dia. Eu lembro que eu fui fazer um recorte, eu estava no podcast do Dean, que era o Dean Talks, e eu falava assim que médico não ganha muito, o médico trabalha muito. Então, assim, como é que é a vida do médico? O médico, ele trabalha, dá 20, 30 plantões, fica 24 horas, 36 horas fora de casa. E eu falava muito sobre isso. Isso não é ganhar muito. Isso é trabalhar muito. E aí, cara, o Dean colocou no Instagram um corte, esse corte. Eu acho que deu 1 hora, já tinha 20 mil visualizações. E começou o pessoal a descer pau. Aí pronto. As outras especialidades, o pessoal da área de saúde, e gente falando, isso é um boçal e não sei o quê. Só que assim, quando você está falando, como foi o seu, que é um recorte só que tiraram, você está tão aberto para coisa para dizer assim, aí o Dean me liga, eu falo, Jefferson, pelo amor de Deus, cara, não sei o que eu faço. E aí, eu falei assim, cara, deixa tacar fogo no parquinho. Deixa. Porque assim, eu sei muito bem o que eu falei, e todas as palavras que eu falei, nada voltaria atrás, porque aquilo dali é a minha verdade.
E eu acho que o mais bonito, na realidade de tudo, sabe o que que era? Quando vinham os meus ex-alunos, os meus amigos que vinham confrontar as pessoas. E eu achava tão bonito, porque assim, fazia, olha que legal. Até os haters têm que saber que eles têm que se posicionar bem, porque tem uma turma Sim, a dualidade sempre vai ter, né? Que vai defender. que vai defender. Mas como é que você vê agora cara, essa exposição enorme? Porque antigamente, no máximo que você ia ter de hater era alguém na tua sala de colégio. Sim, que aí ia fazer um bullying com Um você. bullying, ou ali na sua rua de alguém, beleza. Mas agora, como lidar com essa maximização desse poder que tem a internet? Eu falo assim, é simples, né? É simples, é você entender que o importante é que se a sua mensagem ela for verdadeira, coerente com aquilo que você acredita, e que se você conseguir modificar pelo menos uma pessoa sobre um ponto de vista, isso já é o suficiente. Uhum. E esse é o game, né? O game é de ter haters, né? Como eu te digo que a minha mentora disse assim, o indicador de sucesso é você ter muito haters. Porque se você só tiver pessoas positivas, você também não vai procurar alternativas para que você melhore, né? E se você não tiver os haters, eles têm uma capacidade de propagação sobre a sua mensagem muito maior do que o bem. O mal, ele se propaga numa velocidade muito maior do que o mal. Não é verdade? Sim, não tem aquela certeza. regra? Se alguma coisa deu errado, ele vai contar para não sei quantas mil pessoas, mas se deu certo, não vai contar para ninguém. Não é verdade? Então, isso faz parte do game. E se você receber isso como uma coisa positiva na sua vida, os haters, você vai adorar ter haters. Então, é essa mentalidade que eu quero trazer aqui, que a gente precisa gostar dos nossos haters, porque eles vão fazer uma propagação e pessoas que nunca teriam a possibilidade de conhecer você, vão conhecer você através desses haters. Então, eles não são negativos, não. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? Quem quiser dar uma folheada ali no Jeff Podcast, tem um short meu no YouTube que tem... Olha o comentário do cara. Fala assim, olha esse cara, ele falando de mim, fingindo que está num podcast. Aí eu fiquei parado, eu falei assim, cara, não sei se ele entende que ele está num canal chamado Jeff Podcast e por acaso eu sou o Jeff. Então, olha só a situação, né? Olha a situação. Só que todos os comentários negativos, eu tenho uma curiosidade, isso aí, olha, se você tá preocupado com hater, entre no canal do hater, não tem nada. Ou que tem é raso. Aí você vai entender assim, você vai realmente perder tua noite de sono de um hater, de um cara que não faz nada. É isso aí, é isso aí. Porque quem critica é quem não faz. Porque quem está fazendo não está preocupado em fazer. Não é verdade, Jeff? Exatamente. Tu vais entrar nos podcasts das outras pessoas para tu olhares, para tu te inspirar, e tu vai perder teu tempo em fazer comentários negativos sobre aquilo. Não, você vai olhar com estratégia, você vai olhar querendo aprender aquilo ali. Exatamente. Você não vai entrar lá para fazer um comentário, porque teu tempo não é nem para isso. Teu tempo é para criar coisas boas, é para impactar, né, os profissionais da área da saúde. Então, para que tu vai perder tempo parar para tu escrever? Não. Então, assim, as pessoas que querem produzir, Sim. elas não estão preocupadas em criticar. Por quê? Porque ela está mais preocupada em adquirir conhecimento, em se autoconhecer e criar dinheiro na vida dela, do que ficar preocupada com fulaninho de tal que fez essa colocação. Não tem tempo para isso, Jeff. Eu não tenho tempo. Tu nunca vai ver um comentário meu fazendo crítica a alguém, porque eu não tenho tempo para isso. O meu tempo é para que eu possa estar sempre crescendo. Eu digo, eu quero crescer todos os dias 1%. Aprender coisas novas, estar em lugares novos, ver coisas novas. Então, eu não tenho tempo para sair criticando as pessoas. Realmente, eu não tenho, isso nem me interessa. Eu acho que quando você tem uma crítica construtiva, você tem que falar para aquela pessoa. No particular, né? No particular. No particular, né? Aí você... vai vir aquela história da elegância, dos bons costumes, do que é polido, né? Então, assim, como eu tenho intimidade com você, eu posso chegar assim, Jeff, olha, você pode fazer isso. Mas é uma forma, né, carinhosa de eu estar colocando as suas críticas. Eu não vou chegar lá e colocar lá no teu podcast, isso. Não tem cabimento, entendeu? E eu acho que hoje em dia, eu não entendia isso.
hoje em dia eu entendo, eu sempre uso muito, é de quando você tiver que aplaudir, aplaude a pessoa na frente de outras, e quando você tiver que chamar atenção, é no cantinho. Lógico. Porque se você inverte, o negócio não dá bom. Não Né? Falar só pra pessoa, olha, você tá muito bom. Não, cara, da oportunidade que tiver de falar com outros. E de abertura, né, Jeff? Porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender também, é que nem todo mundo tá pronto para receber as nossas opiniões. Então, assim, ó, só imita as suas opiniões se você for solicitado, não é? Porque se você não for solicitado, meu amigo, para que você vai gastar energia com pessoas que você não quer, né? Então, gaste energia com quem realmente quer receber de você a sua orientação, né? Ou uma mentoria sua, que quer realmente receber. Quem não quer, você vai gastar sua energia com aquilo ali? Não, passa para o próximo. Eu acho que fica pior, porque assim, minha esposa me conhece muito bem e eu tenho o problema do sincericídio. Então, assim, minha esposa fala assim, não fala não. Porque às vezes a forma da gente falar, eu e você, a gente se conhece. E eu sei que o que eu precisar falar para você pode ser até mais duro, mas você sabe, se eu tô falando para você de coração, que é para você melhorar e vice-versa. Claro. Mas às vezes, se a pessoa não tá na vibe, se não é lá grande amigo teu e não perguntou, eu aprendi, mas isso aí foi a minha primeira dama que falou assim, não fala não. Porque às vezes você é duro no que você fala e as pessoas, a maioria das vezes, não entendem que o que você tá falando, mesmo sendo duro, é pro bem delas. Exatamente. E é aquela coisa, né, Jeff? É a minha visão sobre aquele assunto, né? São as minhas experiências. Então, aquilo é para mim uma verdade, né? Então, quem somos nós, né? Para discutir a verdade do outro, né? Então, isso é uma coisa que eu também tenho aprendido ao longo da minha vida, é respeitar a opinião das pessoas, mesmo que elas sejam completamente diferentes das minhas. Então, isso é um exercício também. De respeitar. Então, às vezes a gente tem desafios com os nossos familiares, com os nossos companheiros, né? Mas é assim, ó, vamos respeitar. A história de vida dele fez ele ver dessa forma, né? A história de vida da minha mãe fez ela enxergar dessa forma. Eu não vou querer mudar ninguém. Basta eu mudar a mim mesma, que já é uma dificuldade, né? Porque a gente tem todo esse sistema que está, né, ecoando dentro da gente, mas é uma forma da gente viver melhor. Com certeza. Turma, a gente está terminando o Jeff Podcast. Poxa vida, tão rápido, né? Então, olha só, vamos lá. Vamos rasgar cedo aqui no final. Giza, você foi uma das pessoas que me fez ver fora da caixa, lá atrás, quando a gente se uniu. Você foi uma das pessoas que, quando eu comecei o Jeff Podcast, eu chamei, que eu sabia que você vinha de coração aberto. E, cara, eu de casa nova, e eu falei assim, que bacana, cara. Que legal, tá feliz por você. Tá vendo como Deus é bom? Maravilha, o tempo inteiro Deus é bom. Até com os nossos haters, né? Quando a gente entende que haters também é divino, sim, não é? Com certeza. Que é uma estratégia divina para ser mais propagado. Então, meu amigo, vai com fé. O importante é você trazer sua voz para o mundo, né, Jeff? Com certeza. E é isso aí. Giza, eu quero que você deixe para toda a turma as suas redes sociais, quem quiser te conhecer, quem quiser te contratar, porque mil coisas você faz. Aí, turma, quem quiser contratar a palestra da Giza, fenomenal. A vez que eu vi a sua palestra, eu já era apaixonado por você antes e fiquei mais apaixonado ainda. Deixe suas redes sociais, Giza. Bom, quem quer entender um pouquinho mais sobre posicionamento, comunicação, né? Que às vezes está querendo, né, se posicionar melhor nas redes sociais, né? Eu ajudo você a ver de uma forma diferente, né? A sua autoimagem, com as suas roupas, com a sua comunicação, para que você possa se posicionar e vender mais seus serviços, né? Ter mais valor naquilo que você nasceu para colocar no mundo. Então, o meu é @giza.benchimol. E se você quiser mandar direct, com certeza eu vou estar lá para poder servir você. Toma, Giza, G-H-I, vamos lá, Júlia. GHIYSA.benchimol. Acho que depois eles podem colocar por aqui, né? Coloca, mas só pra quem tiver de repente no Spotify ouvindo, então pronto. Já vai entender, Giza. Então pronto. Mais uma vez, meu amor, muito obrigado de coração, viu? Foi uma honra estar aqui na sua casa nova, né? A gente já tá, hoje é o primeiro dia, assim, terceiro dia de ano novo, então, dentro do calendário judaico, então... Um ano novo maravilhoso para você. Para você também. Beijo. Beijo. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, turma.